Olá, confeniano! Seja bem-vindo a mais uma aula aqui no canal Confé, ok? Hoje nós vamos de língua portuguesa novamente, dando continuidade aí à nossa aula que ocorreu semana passada, tá? Então, nós vamos continuar morfologia e vamos falar hoje de classes variáveis, tá? Por que variáveis? Porque tem a alteração dependendo do número, dependendo do gênero e também do tempo, tá? Vamos lá. Nós temos aqui, nas classes variáveis, lembrando que classes invariáveis, advérbio, preposição, conjunção e interjeição, nós assistimos essa aula semana passada. Então, nós vamos hoje bater substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome e verbo, tá? Então, bora para a aula. Antes disso, pessoal, não se esqueça que a gente vai fazer uma prova, tá? No dia 3/11, a gente vai fazer um simulado. Aquele simulado para te colocar mais um passo aí perto da sua aprovação, perto da sua vaga, ok? Se você está estudando para Embu das Artes, se você quer se tornar um guarda em Embu das Artes, você não pode ficar de fora, tá? Você precisa fazer essa prova. Não pode ficar de fora deste simulado. Entre em contato com a gente vai mandar o simulado para vocês pelo WhatsApp, tá? Totalmente gratuito, na faixa. Então você não pode perder, tá? Entre em contato com a gente que a gente vai mandar para vocês, tá? Para vocês passarem por essa experiência de que é fazer ali, realizar uma prova. Você vai fazer no dia 3/11, às 9 horas da manhã. Então, você vai preparar ali um lugar, seu quarto, sala, não sei, um cantinho para você realizar essa prova. Você terá 3 horas para poder fazer essa prova. A gente não tá dando escolha de horário para você fazer, tá? Você vai fazer, né, no domingo, 3/11, 9 horas da manhã. E a sua prova vai até o meio-dia. Fechou? Tá, entre em contato com a gente para a gente mandar para você o simulado. Você vai fazer a impressão desse simulado no dia 2/11 para você poder fazer, realizar no dia 3. Fechou? Então vamos lá. Vamos primeiro de substantivo. O que é substantivo, gente? É a classe de palavra que denomina tudo e todos, ou seja, nomeia, dá nome a tudo e a todos, tá? Nós temos aqui o substantivo simples, o composto, o comum, nós temos aqui o próprio, o primitivo, o derivado, o concreto, o abstrato e também o coletivo, tá? Vamos ver rapidamente todos eles. Vamos lá. Substantivo simples apresenta um elemento, apenas um nome. Mesa, cadeira, casa, caneta, carro, caderno, planeta, flor. E substantivo composto apresenta 2 ou mais elementos. Vamos lá. Sexta-feira, cachorro quente, passatempo, bem te vi, fim de semana, ok? Então, o simples apresenta um elemento, o composto, 2 ou mais elementos. Substantivo comum, presta atenção nisso aqui. Nomeia uma espécie em sua totalidade. Telefone, atendente, rosa, elefante, morango, continente e fada. Peraí, professora, parece que o substantivo comum é a mesma coisa que o substantivo simples. Gente, um substantivo, ele pode ser simples e pode ser comum ao mesmo tempo, ok? Tá? Então, não vamos ficar desesperados, tá? Com esta situação. Ele pode ser tanto simples como comum ao mesmo tempo. Você vai se deparar com essa situação, tá? Só que o substantivo comum, nós temos aqui de 2 gêneros e também substantivo sobrecomum. Então, substantivo comum de 2 gêneros e substantivo sobrecomum. O que seria o substantivo comum de 2 gêneros? Gente, substantivo comum de 2 gêneros é aquela palavra que não altera a grafia, não tem alteração em sua grafia, tá? Mas o gênero é identificado através do artigo, masculino ou feminino. Como assim? Vamos para o exemplo. Aqui,
Se eu falar para você gerente, você sabe se gerente é masculino ou feminino? Não, professora, eu não sei se gerente é uma mulher ou se é um homem. Pois é. Mas o artigo que vem antes do substantivo vai me dar essa dica. Vai confirmar se é um homem ou se é uma mulher, se é feminino ou se é masculino, tá? Ó, a gerente atende bem. Então, nós sabemos que a gerente é uma mulher. Por quê? Porque tem um artigo definido a. Aqui embaixo, segundo exemplo, o gerente atende bem. Nós sabemos que o gerente atende bem é um homem. Por quê? Por conta do artigo o que vem antes do substantivo gerente, tá? Então, nós sabemos que é um homem aqui por conta do artigo. Nós sabemos que é masculino, tá? Gente, nós estamos falando de língua portuguesa, tá? Então, esse negócio de eu me sinto ou não me sinto não é problema nosso, tá? Estamos falando de língua portuguesa. Fechou? E substantivo sobrecomum também não altera a grafia. Não altera a grafia. Mas olha isso aqui. Eu tenho aqui o artigo a e o artigo a. Eu só vou saber se é feminino ou masculino durante a minha oração, durante a minha frase ali, tá? Aí eu vou saber que vai fazer referência a ele ou vai fazer referência a ela. Quando eu falo assim, a criança correu, eu não consigo ter referência nenhuma. Eu não sei se é um homem ou se é uma mulher, ou seja, se é uma menina ou se é um menino, eu não sei. Agora, na continuação, né, ali da minha história, da minha oração, aí eu consigo identificar. Do tipo, a criança correu e se machucou. E sua mãe, ó, é uma história, eu já tô contando uma história aqui. E sua mãe curou as feridas dela. Então a gente sabe que a criança aqui é uma menina. Entenderam? Então, conforme o texto ali, a gente vai fazendo a leitura, a gente consegue identificar e definir que a criança era uma menina. Ok? Agora aqui embaixo, outro exemplo. A vítima denunciou. Você não sabe se foi um homem, se foi uma mulher, você não sabe. Você só vai identificar se é masculino ou feminino durante a leitura do texto. Entendeu? A vítima denunciou, pois ele não aguentava mais guardar segredo. Ok? Então, nós sabemos que é um homem. Fechou? Tá. Substantivo próprio. Especifica determinado ser de uma mesma espécie. Aprendemos no ensino fundamental, né, com a nossa professora, a professora Rita, a professora Maria, a professora Lourdes, que substantivo próprio, bizu, dica, é todo nome que obrigatoriamente se escreve com letra maiúscula. Não foi isso? Então vamos levar isso para a nossa prova, tá? Nós temos aqui, ó, Maria, Paraná, Brasil, São Paulo e Apple. Gente, substantivo próprio. Então, é próprio daquele ser, é próprio daquele lugar, é próprio daquela pessoa, é o nome dela, tá? É o nome daquele país, é o nome daquela pessoa, fechou? É o nome daquela empresa. Então, é substantivo próprio. E substantivo primitivo é um substantivo que não se origina de outra palavra. Substantivo primitivo flor. Pode ser também, gente. O flor pode ser também um substantivo simples, tá? Flor ao mesmo tempo, substantivo simples e substantivo primitivo. Flor, livro, sorvete, jardim, dente. Substantivo derivado ao contrário de primitivo, ele origina-se de outra palavra, tá? Vamos lá, ele deriva-se do primitivo. Aqui, ó, flor aqui, floresta aqui. Livro aqui, livraria aqui. Sorvete, sorveteria. Jardim, jardineiro ou jardinagem, sei lá. Dente, dentista ou dentadura, ok? Então, este
é o substantivo derivado. Ele deriva-se do primitivo, ou seja, de outro substantivo. Substantivo concreto e substantivo abstrato. Aprendemos também no fundamental que substantivo concreto é tudo aquilo que a gente pode pegar e que substantivo abstrato é aquilo que a gente não pode pegar, né? Aquilo ali funcionou para a gente o ensino médio todinho, o ensino fundamental todinho, a gente conseguiu passar de ano, passar de série. Pois é, mas para nossa prova, vamos lá. Substantivo concreto, olha, algo real ou imaginário. Gente, o substantivo concreto é tudo aquilo que você consegue visualizar sem precisar encaixar outro ser, entendeu? Para você imaginar, para você ver, ok? Entenderam? Vou dar um exemplo. Minha caneta azul. Se eu falar para você caneta azul, o que você vai imaginar? Uma caneta, que pode ser transparente, né? Com um tubo, sei lá, de cobre, cor cobre, tinta azul, com a tampinha azul. E até a marca você consegue imaginar. Bic, escrito Bic. Então você consegue. Então isso aqui é um substantivo concreto. Você consegue visualizar sem ajuda de um outro ser, entendeu? Para você imaginar este substantivo. Substantivo abstrato, você precisa do auxílio de um outro ser para você imaginar, para você visualizar. Vou dar exemplo. Substantivo abstrato. Quando eu falo de tristeza, o que eu imagino a tristeza? O que eu imagino ali a tristeza? Eu imagino uma pessoa cabisbaixa, com lágrimas em seus olhos, uma pessoa chorando, uma pessoa com o olhar para baixo, olhando para baixo, um olhar de derrota. É isso que eu imagino tristeza. Vocês entenderam que para você imaginar e visualizar a tristeza, você precisou de um outro ser, ou seja, de um ser humano para imaginar. Porque a tristeza por si só você não consegue visualizar, você não consegue ver. Entendeu? Então, bizu, substantivo concreto. É aquilo que eu consigo visualizar sem auxílio de nada, tá? Quando eu falo, sei lá, olha, ventilador. Você imagina o ventilador da sua casa. Né? É um substantivo concreto. Pode ser um ventilador da professora, que é pequeno. Então, você pode visualizar. Você pode visualizar o ventilador da sua casa, que é enorme, ou aqueles de parede, ou aqueles que tem pé. Mas você consegue visualizar sem ajuda de nada. Ok? E agora o substantivo abstrato. Bizu, gente, continua com o ensino fundamental, tá? É aquilo que você não consegue, é aquilo que você sente, é emoção, tá? Leva isso para sua prova, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Fechou? Vamos lá. Professora, mas eu tô vendo exemplo aí de Deus no substantivo concreto. Como assim? Pois é, eu consigo visualizar o Deus a quem eu sirvo. Eu consigo visualizar. Você consegue visualizar o seu? Entenderam? Fada. Mas fada é um ser imaginário. Não, fada. Desde criança eu assisto o desenho de fada, então eu consigo imaginar a fada. Com as asinhas, com aquele pozinho, consigo visualizar sininho, entenderam? Então eu consigo enxergar, eu consigo visualizar, imaginar uma fada, tá? Aí eu tenho o substantivo concreto copo, lápis, mesa. Substantivo abstrato. Não há uma existência material. Paixão, você não consegue imaginar paixão. Você consegue imaginar um casal apaixonado, mas você não consegue imaginar a paixão. A beleza. Para você visualizar a beleza, você tem que, sei lá, visualizar uma paisagem, visualizar uma moça bonita, um homem bonito, entenderam? Então, você tem que visualizar um outro ser, uma outra coisa para poder imaginar ou visualizar aquele substantivo beleza, ok? Então vamos lá. E beijo, professora? Beijo não é um sentimento, nenhuma emoção, e a senhora falou que eu preciso levar isto para minha prova. Pois é, beijo. Imagina aí, visualiza aí beijo. Visualizou? Pois é. Você precisou de um lábio de alguém beijando outro lábio, ou então lábios, né? Beijando outros lábios, ou então beijando a face do rosto, beijando a testa,
entendeu? Você precisou de outras coisas, de outros seres, para você imaginar o beijo. Vamos lá? Substantivo coletivo. Tá. Indica um grupo de uma mesma espécie. Como assim? Vou dar um exemplo. Alcateia de lobos. Alcateia é um grupo de lobos. Armada. Armada é um conjunto de navios de guerra. Fato é um conjunto, é um grupo de cabras. Alavão é um conjunto, é um grupo de ovelhas. Bando, um grupo de aves, ou de malfeitores, ou de ciganos. Enxoval, essa palavra você vai ouvir muito, né? Quando você for para o curso de formação, você tem que preparar o seu enxoval. E até mesmo quando você estiver na guarda, trabalhando ali como um guarda municipal, um guarda civil, você também pode precisar montar o seu enxoval para participar de cursos especializados, tá bom? E outra coisa, eu tenho novidades para vocês, em falando de especializada. A professora vai passar por um curso, por uma especializada. Eu vou postar algumas coisas, algumas dicas, né? E também a minha experiência lá dentro, né? Daqui a pouquinho a gente começa a postar esses vídeos. Vamos lá, enxoval de roupas e objetos pessoais. Turba, você também vai ouvir falar muito no seu curso de formação e até mesmo no seu exercício como guarda. O que é turba? Pessoas em desordem, ou grupo de pessoas em desordem. Agora nós vamos para o artigo. Nós temos dois tipos de artigo, tá? Artigo definido e artigo indefinido. Artigo definido, facinho. A, o, as, os. Acabou. Artigo indefinido, uma, uns, umas. Acabou. É só isso o artigo, tá? Nós temos aqui exemplo. Por que artigo definido? Porque eu estou definindo aquele substantivo, tá? O artigo, ele vem antes do substantivo. A gente acabou de assistir, a gente acabou de estudar substantivo. Então, o artigo, ele vem antes do substantivo. Vamos lá. Ó, artigo definido. O cão, que é o meu substantivo, é feroz. A caneta, que é o meu substantivo caneta, é verde, né? Ou é azul, ok? Então, não tem muito o que falar aqui não, tá? Artigo definido, a, o, as, os. Indefinido, umas, uns, umas. Vamos lá para o indefinido. Por que indefinido? Se aqui define, gente, aqui não consegue definir, tá? Eu falo assim, olha, um cão latiu na rua. Que cão? Sei lá, um cão aí. Um cão latiu, tá? Aí aqui, ó, ele comprou umas canetas. Mas quais canetas ele comprou? Umas aí. Tá, mas que cor? Não sei, ele comprou umas canetas. Ok? Então não define. É indefinido, mas tem ali o artigo antes do meu substantivo. Aqui o meu substantivo, canetas, e aqui cão novamente. Fechou? Facinho, né, gente? Adjetivo. Gente, adjetivo. Nós aprendemos no ensino fundamental que adjetivo é o quê? Qualidade. Ok? Pois é. Aqui a gente vai aprender um toque a mais. Pode ser qualidade? Pode. Mas pode ser um defeito também. É uma característica. Caracteriza o substantivo. Ok? Então pode ser defeito, pode ser uma qualidade. Vamos lá. Adjetivo caracteriza o substantivo. É um qualificador. Nós temos também espécies de adjetivo. Nós temos simples, composto, primitivo, derivado e pátrio. Simples, tem apenas um radical. Alto, banguelo, sulista, fiel, ok? Apenas um radical. Alto, banguelo, sulista e fiel. Então, aqui nós temos adjetivo. Uma pessoa alta, pode ser uma pessoa baixa. Uma pessoa banguela, sem os dentes. Uma pessoa sulista, ela veio do sul. Uma pessoa fiel ali, uma pessoa firme ali. Tá? Firme na rocha, uma pessoa fiel. Composto.
tem dois ou mais radicais, podendo ser separado por hífen, tá? Podendo, tá? Então não é obrigatório, não precisa necessariamente. Um adjetivo composto, ele não precisa necessariamente ter ali um hífen, tá? Vamos lá. Sino-luso-brasileiro, ultravioleta, castanho, claro. Tudo isso, gente, é adjetivo, tá? Primitivo é a palavra original. Leal, mal, difícil, belo. Derivado, deriva-se de outra palavra, de um primitivo. Vamos lá. Piedoso, maldoso, frutífero e pobretão. Ok? Beleza? Então tá. Vamos lá. Então, primitivo é uma palavra original. Leal, mal, difícil, belo. Derivado, só recapitulando. Derivado é o quê? Deriva-se de outra palavra, tá? Derivado, ele vai derivar de outra palavra, como aqui, ó. Piedoso vem do quê? Piedade. Maldoso vem do quê? De mal. Frutífero, fruta. Pobretão, pobre. Ah, então, estes são os adjetivos derivados. E pátrio, gente, indica a procedência e a origem daquele ser, tá? Como assim, professora? Aquela história, quem nasce no Amapá é o quê? É o que a gente chama de gentílico, né? Você já deve ter ouvido falar este termo, gentílico, o quê? De quem nasce, o gentílico de quem nasce em Brasília, aqui ó, brasiliense. De quem nasce em Curitiba, curitibano. Nos Estados Unidos, norte-americano ou estadunidense, tá? Ou yankee. Natal, natalense ou papagerimum. Quem nasce no Tibete, tibetano. Olha, Itu, ituano. E quem nasce em Budas Artes? Embuense. Vou colocar aqui para vocês, ó. Embuense. Embuense. Quem nasce em Budas Artes, tá bom? Aqui, adjetivo pátrio. Beleza, vamos para o numeral. Numeral indica quantidade, ordem, fração ou multiplicação. Numeral indica quantidade, ordem, fração ou multiplicação. Fechou? Então vamos lá. Cardinal, quantidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ordinal, ordem numérica. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Fracionário indica o quê? Divisão. Meio ou metade, 1/3, 1/4, 1/5. Isso aqui são o quê? A gente está falando de numeral, tá bom? Numeral eu tenho cardinal, ordinal, fracionário, multiplicativo e coletivo, tá? Falamos do cardinal, do ordinal e do fracionário. Agora nós vamos para o multiplicativo. Indica o quê? Multiplicação. Duplo ou dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo. E coletivo indica um conjunto da mesma espécie. Dúzia, cento e milhar. Tá bom? Bem facinho, tá? Pronome. Pronome substitui ou acompanha o substantivo, tá? Então, o pronome ele vai substituir o substantivo ou acompanhar o substantivo. Fechou? Tá. Temos aqui os pronomes pessoais, do caso reto e oblíquo, e os pronomes pessoais de tratamento. Fechou? Vamos estudar agora pronomes pessoais do caso reto, oblíquo e de tratamento. Tá, vamos lá. Pronomes pessoais do caso reto. Você conhece, gente. É o eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Pronomes pessoais do caso reto. São esses, ok? Tá. E os pronomes pessoais oblíquo? Vamos lá. Me, temos aqui oblíquo átonos e também tônicos. Me, mim, comigo. Te, ti, contigo. Se, o, a, lhe.
se, consigo, ele, ela. Nos, nós, conosco. Vos, vós, convosco. Se, os, as, lhes. Se, consigo, eles, elas. Fechou? É isso aqui, essa tabelinha. Tem que decorar? Não precisa decorar, até porque você já sabe os pronomes pessoais do caso reto, ok? E o que a gente mais usa, o que a gente vai mais usar ali no nosso estudo para a nossa prova, no caso dos oblíquos, é o me, te, se, o, a, ok? E o lhe também. Esse aqui é o que a gente mais usa no nosso estudo para esta prova, tá bom? Vamos lá. E os pronomes pessoais de tratamento? Gente, ó, você, tratamento íntimo familiar, Vossa Alteza, príncipes e duques, eminência, Vossa Eminência, cardeais, Vossa Excelência, presidente da República, ministro, altas patentes militares, né? Altas patentes militares, bispos e arcebispos. Vossa Majestade, reis, imperadores, Vossa Meritíssima, usado por extenso para juízes de direito, Vossa Onipotência, usada por extenso, Deus, ok? E assim por diante. Pronomes possessivos. Como é que eu consigo decorar, professora, pronomes possessivos? Gente, é de posse. Aquilo que é meu, aquilo que é teu, aquilo que é nosso, ok? Aquilo que é meu, aquilo que é teu ou seu e aquilo que é nosso. Então, aquele pronome de posse, tá? É de alguém. Vamos lá. Eu tenho um pronome possessivo. Meu, minha, meus, minhas. Teu, tua, teus, tuas. Seu, suas, seus, suas. Nosso, nossa, nossos, nossas. Vosso, vossa, vossos, vossas. Só isso. Pronomes demonstrativos. Pronomes demonstrativos. Gente, este, esse, aquele, tá? Olha. Esta caneta é azul. Essa caneta, que tá na sua mão, essa caneta é preta. Aquela caneta é verde. Entendeu? Então, esta caneta é azul. Essa caneta que você tem aí, ela é preta. Aquela caneta é verde. Então, quando eu falo esta está perto, esse está perto de você, está perto da pessoa com quem eu falo. Aquele está longe de mim e está longe de você. Entenderam? Deu para pegar? Fechou. Então, vamos lá. Aqui nós temos aqui as variáveis, os pronomes demonstrativos variáveis. Por quê? Porque ele vai variar, ele vai ter alteração, dependendo do número e também dependendo do grau, ok? Perdão, dependendo do número e dependendo do gênero. Fechou? Tá. Aqui, ó. Este, masculino. Esta, feminino. Estes, no plural. Estas, no plural. Então, depende do número e também do gênero ali para ter aquela alteração. Por isso que são variáveis. E pronomes demonstrativos invariáveis. Isto, isso e aquilo. Tá? Vamos lá. Pronomes indefinidos. Gente, eu acredito que se for cair isso aqui, a gente vai trazer algumas questões, até no seu simulado, para a gente treinar, tá bom? Mas aqui é bem pontual, são algumas coisas, ok? Algumas coisas, do tipo, ó, algum, no caso, né, com as variações, né? Alguns, alguma, algumas. Pode cair também muito, muitos, ok? No caso, muito também, muitas. Fechou? Essas coisas, tá? Tanto, tantos, vários, todos, ok? E as invariáveis? Ó, invariáveis. Dá para decorar isso aqui? Dá para decorar, mas não precisa. Porque, olha, alguém, ninguém, tudo, nada. Leva isso aqui, tá? Leva isso aqui para a prova. Alguém, ninguém, tudo, nada. Aí nós temos cada, outrem, algo e que. Vamos lá?
Esse aqui cai, tá? Muito. Pronome indefinido que cai nas conjunções também, mas eu passei para você uma dica lá na nossa primeira aula, né? Na nossa primeira aula de morfologia, eu passei para você a dica do que, tá? Então, se você não assistiu, volta lá e assista. Pronomes relativos. Substitui o termo anterior, tá? Nós temos aqui as tabelinhas de variáveis e invariáveis. O qual, a qual, os quais, as quais, cujo, quanto, quantas, que, quem, onde, aonde, como e quando, tá? Isso aqui a gente vai treinar nas questões. Pronomes interrogativos. Usadas para formular uma pergunta. Gente, facinho, né? Qual, quais, quanto, quanta, quantos, quantas. Invariáveis que e quem. Não pode ter alteração, tá? Nos invariáveis não tem variação. Não pode ter alteração. E agora nós vamos para verbos. Exprime ação ou estado em um determinado tempo. Exprime ação ou estado em um determinado tempo. Bora. Respira. Nós vamos falar agora de verbos, tá? É um conteúdo muito extenso. Então, vamos lá. Respira, vamos por partes. Nós temos os modos verbais, tempos verbais. Vamos falar agora dos modos verbais. Nós temos o indicativo. Nós temos também o subjuntivo. E nós temos também o imperativo. Ok? Indicativo, subjuntivo e imperativo. Tá. O indicativo, ele vai demonstrar pra gente o quê? Uma certeza, tá? Vou colocar aqui, ó. Uma certeza, ok? O subjuntivo, ele vai nos mostrar, vai demonstrar uma incerteza, tá? Uma incerteza, uma possibilidade. Pode ser que sim, pode ser que não, tá? E o imperativo, ele vai demonstrar o quê? Uma ordem, ok? Vai demonstrar uma ordem, tá? Agora nós vamos estudar o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. São esses três, tá? Em cada modo, eu tenho tempos verbais, tá? E a gente vai estudar. Só que o que eu quero que você tenha na sua mente, antes da gente partir, né, para cada modo, eu quero que você tenha em sua mente os tempos verbais dessa seguinte forma. Nós temos o passado, nós temos o presente, e opa! Errei aqui. Presente. E nós temos o futuro. Tá? Passado, presente e futuro. Ok? É isso. Tempos verbais. Passado, presente e futuro. O passado, a gente chama carinhosamente de pretérito, tá? Opa, esse R aqui ficou feio. Pretérito, tá? Chamamos carinhosamente de pretérito. Então, entenderam, né? Os modos verbais. Indicativo, que é uma certeza. Subjuntivo, que é o quê? Uma incerteza, uma possibilidade. O imperativo, que é uma ordem. E os tempos verbais? Nós temos ali o passado, o presente e o futuro. Passado, presente e o futuro. Fechou? Esses são os modos verbais e os tempos verbais. Tá? Agora você vai ver comigo que o passado, o pretérito, tem algumas modalidades, tá? E até mesmo o futuro. Mas bora lá. Opa. A gente vai ver agora o indicativo, que é aquele que demonstra o quê? Certeza,
tá? Vamos lá. Sempre repetindo aqui, né? Olha lá, ó, os nossos pronomes, no caso reto, eu, tu, ele, ela, nós, vós, ele, elas. Tá? Presente, eu amo, eu como, eu parto. Pretérito, que é o passado. Nós temos aqui o pretérito perfeito, pretérito imperfeito e o pretérito mais que perfeito. Tudo isso no indicativo, tá? Então vamos lá. Pretérito imperfeito e pretérito perfeito. Vamos entender essa bagaça, tá? Vamos lá. Amar. Eu amava, eu comia, eu partia. Eu amei, eu comi e eu parti. Tá. Vamos pegar aqui o verbo comer como exemplo. Se eu falar para vocês, no meu curso de formação, eu comia 3 ovos no café da manhã. Então, se eu falar eu comia 3 ovos no café da manhã, o que você vai entender? Que eu sempre executava essa ação. Entendeu? Que eu sempre fazia isso. Agora, se eu falasse para você, no meu curso de formação, eu comi 3 ovos no café da manhã. Então, eu comi dá a entender que eu fiz apenas uma vez. Acabou. Entendeu? Estava definido ali. Comi só naquele dia. Só uma vez. E acabou. Eu não fiquei ali vários dias executando essa ação. Entenderam? Deu para entender, gente? Então, no pretérito imperfeito, parece que, quando eu falo assim, eu comia, parece que eu fazia isso toda semana, ou todos os dias do curso de formação. Parece. Mas quando eu falo eu comi, parece que foi um dia específico, né? Então, aqui, bem-vindos. Pretérito imperfeito, eu comia. Comia. Pretérito perfeito, eu comi. Entendeu? Pretérito imperfeito, eu comia. Pretérito perfeito, eu comi. Ok? Vamos lá. Pretérito mais que perfeito. Gente, isso aqui é tão feio que quando você fizer a leitura, isso aqui não vai cair na tua prova. Não é possível, não vai cair. Pretérito mais que perfeito. E se cair, pronto, você já vai acertar. Olha, amara, comera, partira. Tá? Pretérito mais que perfeito. Futuro do presente e futuro do pretérito. Vamos lá. Gente, isso aqui tudo no modo indicativo. Tá? A gente está no primeiro. Lembra do modo indicativo, modo subjuntivo e modo imperativo. A gente está no modo indicativo, tá? É cansativo. Então, respira aí, bora. Vamos seguir junto até o fim. Vamos lá. Futuro do presente. Eu comerei. Futuro do presente. Eu comerei. Futuro do pretérito. Eu comeria. Então, nós temos aqui futuro e futuro. Só que na primeira, aqui no primeiro quadrinho, eu tenho o futuro de quem? Do presente. Aqui eu tenho o futuro do pretérito. Vamos entender. Futuro do presente, lembra que eu falei que era uma certeza, que o indicativo é uma certeza? Tá? Então, coloca um asterisco bem aqui, ó. Asterisco bem aqui. Asterisco, não existe asterístico. É asterisco, tá? Não erre mais isso, tá? Asterisco, asterístico não existe. Vamos lá. Então, coloca um asterisco aqui, uma bolinha, setinha, sei lá, rabisca aí, faz um círculo, porque a gente vai falar do futuro do pretérito daqui 2 segundos. Futuro do presente. Eu comerei. Tá vendo? Ó? Eu comerei. Eu amarei. Eu partirei. Tô falando que eu vou fazer, porque eu sou decidido, entendeu? Eu sou futuro do presente do modo indicativo. Eu dou uma certeza. Então, eu comerei. Eu partirei. Você vê que está no futuro.
eu vou fazer isso, entendeu? Então, eu comerei, eu partirei, eu amarei, tá? Agora, no futuro do pretérito, gente, foi um alterado que caiu aí no indicativo. Como assim, professora? Vamos lá. Ora. Gente, quando a gente fala futuro do pretérito, é o único do indicativo que dá uma possibilidade. Então, coloca assim: possibilidade. Possibilidade, tá? Por quê, professora? Porque o futuro do pretérito, ele indica uma ação que depende de outra. Como assim? Por isso que ele é uma possibilidade, ele é uma incerteza. Ele parece do modo subjuntivo, mas não é do modo subjuntivo, é do modo indicativo. Futuro do pretérito, eu tô falando lá do futuro. Beleza, futuro, ó. Comeria. Eu comeria se fosse gostoso. Entendeu? Então ele depende de uma outra ação. Ele indica uma ação que depende de outra. Tá? Eu vou indicar uma ação. O comer, o verbo comer. Eu comeria. E qual que é a minha outra ação? Se fosse gostoso, tá? Então, eu comeria se fosse gostoso. Eu amaria, sei lá, se valesse a pena. Ok? Fechou? Então, depende, indica uma ação que depende de outra ação. Indica uma ação que depende de outra ação, uma possibilidade. Quem sabe eu faria, entendeu? Eu comeria, eu partiria. Eu amaria se acontecesse isso. Eu comeria se acontecesse aquilo. Eu partiria se acontecesse dessa forma. Entendeu? Então, assim, tem uma condição ali. Ele indica uma ação que depende de outra ação. Tá? Beleza? Então, isso aqui é muito importante, tá? Pra gente não cair em pegadinha. Tá. Modo subjuntivo. Gente, incerteza total. É uma possibilidade. Todo modo subjuntivo é uma incerteza. Ó, que eu ame, tá no presente. Pretérito perfeito. Se eu amasse. Futuro. Quando eu amar, tá? Agora o modo imperativo, beleza? Ó, gente, você viu que é tranquilo. É um indicativo que é embaçado. Tá? Tem várias coisas. Tá, mas subjuntivo é isso aqui, são 3. Presente, passado e futuro. Presente, pretérito e futuro, tá? Presente. Que eu coma. Passado, pretérito perfeito. Se eu comesse. Futuro, quando eu comer. Tá? Agora, bora pro imperativo. Ele indica o quê? Uma ordem, tá? Ó. Ama, come, parte. Não ames, não comas, não partas, tá? Nós temos aqui o afirmativo e o negativo. Ame, coma, parta. Não ame, não coma, não parta, ok? Então aqui eu estou afirmando e aqui eu estou negando. Afirmativo e negativo. Tá, agora nós temos aqui gerúndio, particípio e infinitivo. Vamos começar com o infinitivo. Gente, o que é o infinitivo? É ação em si. Como assim? Amar, acordar, sorrir, pular, vender, tá? Então, o infinitivo, ele é ação em si, tá? E o gerúndio, professora? Gerúndio, meus queridos, é o verbo em processo, é o processo da ação, tá? Processo da ação. Esse é um gerúndio. Aqui eu tenho amar, que é a ação em si. Aqui eu tenho amando, então é um processo, estou amando, tá? Processo da ação.
E o particípio é o resultado da ação. Amado. Ok? Aqui nós temos, ó, infinitivo, a ação em si, comer. Gerúndio, o processo em ação. Comendo, estou comendo. E o particípio, resultado da ação. Ok? Então, vamos lá? Ação em si, processo da ação e resultado da ação. Fechou? Gente, é só isso, tá? Tem algumas dicas aqui em relação a infinitivo, particípio e gerúndio. Tá, beleza. Vamos começar com o particípio. Eu vou pegar o verbo unir. Unir. Lembra que a professora falou? É ação em si. Tá. Ação em si. Vou unir a qualquer momento. Tá? E o gerúndio. Como é que eu falo no gerúndio? Estão unindo. Estão unindo. Você vê que é um processo. Estão unindo. E o particípio já está unido. Entendeu? É o resultado. Já está unido. Unido. Pessoal, o infinitivo, ele sempre vai terminar em ar, ir. Tá? Beleza? Então, o infinitivo, vou colocar aqui, o infinitivo sempre vai terminar em ar, e ir. Professora, e o gerúndio? O gerúndio, ele sempre vai terminar em NDO. Caminhando, esperando, acordando, entendeu? Comendo, partindo, amando, sempre vai terminar. E o particípio? O particípio, gente, ele pode terminar em ado ou pode terminar também TO, tá? TO. TO. Como assim? Tipo, um exemplo aqui. Vou colocar assim, vou puxar aqui. Um exemplo. Vou colocar 2. Escrito. É o que o cara tá fazendo aqui, ó. O que o guarda tá fazendo, ó. Escrito e aberto, tá? Pode ver que tá diferente, né? Do comido, amado, partido. Aí eu tenho escrito e tenho aberto. Mas é isso aí. Nós temos aqui, ó, uma mensagem. Se projetas alguma coisa, ser-te-á firme e a luz brilhará em teus caminhos. Então, se você tem um projeto, seja firme. Seja firme, gente, em todos os pontos, tá? Se esforce, sacrifique, tá? E aí a luz brilhará em seus caminhos. Você pode ter certeza que o resultado será a vitória, será o seu bom desempenho. Fechou? Pessoal, espero que vocês tenham entendido. E lembre-se, com fé, você passa.